capítulo de número 1, livro de Juízes. Você tem o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí você tem depois o 6º livro, que é Josué, e você tem o 7º livro, que é o livro de Juízes, ali no comecinho da Bíblia. Bom? Livro de Juízes, ali o 7º livro da Bíblia Sagrada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 16. Versículo 16, não, perdão, meus irmãos, 17. Versículo de número 1 até o versículo de número 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos dos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali, porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e feriram a fio de espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. Era antes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apegou ao jumento, saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram à cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e fizeram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente
destruíram e chamaram o nome desta cidade Horma. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, amado eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Ó Senhor, te louvamos o teu nome pela tua palavra, meu Senhor. Fala conosco, meu Pai, nos instrui, nos ensina, nos exorta pela tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? O livro que nós vamos iniciar o estudo hoje e a exposição é um livro difícil do ponto de vista emocional de nós lermos. Esse é um livro que tem alguns milagres e alguns feitos da parte de Deus, mas também é um livro de muitas tragédias e de uma evidência da maldade, da crueldade humana e de como o povo de Deus precisa estar alerta para não cometer atrocidades. Nós vamos observar ao longo desse ano, quando nós estudarmos esse livro, o que o próprio povo de Deus é capaz de fazer em termos de maldade, se não vigiar e se não formos cheios do Espírito Santo. Esse livro, ele vem logo depois do livro de Josué. O início dele ali tem algumas histórias que estão intercaladas, não é uma sequência cronológica, embora ele inicie dizendo que Josué havia morrido, mas ele já está contando a história. Então ele está contando a história a partir do momento que Josué havia morrido, mas algumas histórias no comecinho ali existe também uma correlação. Mas, para assuntos gerais, é um livro em que inicia-se uma jornada e o líder que havia substituído Moisés durante a peregrinação do deserto, no término da peregrinação no deserto, até a entrada na Terra Prometida, esse líder que era Josué, havia morrido. E quando eles entraram na Terra Prometida, nós temos muito no nosso imaginário aquela imagem das muralhas de Jericó caindo e eles entrando. Só que eles já estavam na Terra Prometida ali, uma parte já havia iniciado a sua conquista. E Jericó também era uma cidade das cidades cananeias, da terra que Deus prometeu. Quando Abraão estava peregrinando, muitos séculos antes, e Abraão passa por Canaã, ele habita ali por um tempo, e Deus fala, olha, você vai sair daqui, mas essa terra que você está, eu darei a sua descendência por herança. Passa o tempo, vem Isaac, vem Jacó, vem as 12 tribos, vem mais 400 anos de escravidão no Egito. Deus cumpre a promessa e tira ali Israel da servidão do Egito e vai levando o seu povo até a terra prometida. Você conhece a história, eles desobedeceram ao Senhor, passaram 40 anos peregrinando, até que entraram nessa terra. E a conquista não foi de uma só vez, pisamos na terra, mas cidades foram sendo conquistadas à medida em que o povo ia avançando para dentro da terra. Só que Deus havia dito lá no livro de Deuteronômio, que a palavra Deuteronômio é uma lei posterior, uma segunda lei. O livro de Deuteronômio, ele é uma repetição de muitos aspectos lá da lei, lá de Êxodo principalmente, alguns de Levítico. E Deus havia dito lá no capítulo 7 de Deuteronômio, dizendo, olha, vocês irão entrar na terra, mas vocês precisam se lembrar o porquê que eu estou tirando este povo desta terra. Eu estou dando a terra para vocês, mas eu estou tirando um povo de lá, porque esse povo já transbordou o cálice da minha ira. Então, quando vocês entrarem na terra, vocês precisam expulsar este povo da terra. E numa primeira leitura parece cruel, porque Deus está tirando pessoas de uma terra. E Deus está dizendo para eles que não era para eles conviverem com essas pessoas, mas para expulsar essas pessoas da terra. Mas por que Deus diz que era para que eles expulsassem? Dentre os muitos ídolos cananeus, dentre os muitos problemas que existia na idolatria cananeia, existia um que chama a atenção. Além da deusa Azerá, que era considerada a deusa da fertilidade, além de Baal, que era considerado o senhor da chuva, que poderia abençoar as plantações,
Existiam deuses que exigiam, por exemplo, sacrifícios infantis. Então era comum entre os cananeus sacrificar o filho mais velho e enterrar no quintal de casa para que Deus abençoasse o lar deles. Então é esse tipo de gente que Deus está dizendo, olha, vou passar a fio da espada, eu vou eliminá-los da terra e vou colocar vocês nessa terra. Então é importante que quando vocês entrarem lá, passe a espada, mas o que sobrar vocês expulsam de lá. Não fique no meio deles, não fique com eles, porque lá em Deuteronômio 7 Deus falou, porque se vocês deixarem esse povo no meio de vocês, será pedra de tropeço para os seus filhos. Repara uma coisa, não é que nós não podemos viver neste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós precisamos observar se as coisas deste mundo irão contaminar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Repara uma coisa, avançando os séculos no tempo, depois aquela faixa estreita ali que vira a Filistia, os gregos vão chamar os filisteus de fenícios, né? É por isso que já ali do período grego, quando algum texto bíblico é escrito, ele se refere aos filisteus como fenícios, que é de onde vem a rainha Jezabel. Esse povo chegou até a Itália, esse povo chegou até a Espanha. Alguns relatam que esse povo chegou até a Inglaterra, só que não há relatos sobre isso. Existem relatos, mas não existe muitos fatos de que eles chegaram até a Inglaterra quando não tinha muita coisa por lá. Vocês terem uma ideia, uma colônia fenícia chamada Cartago, todas as vezes que tinha um discurso no Senado romano, um senador dizia, nós precisamos resolver isso, e nós precisamos destruir Cartago, isso séculos depois, já ali perto dos tempos de Jesus, um pouquinho antes. Por que ele falava que precisava destruir Cartago? Para vocês terem uma ideia, só em Cartago, que é uma colônia fenícia, ou seja, não é o centro, é uma colônia, a arqueologia já encontrou mais de 50 mil túmulos de sacrifícios feitos a Moloque, ou do sacrifício de Molque, que era esse sacrifício de criança. Sabe como era esse sacrifício? Você pegava o bebê, tinha um touro, algumas imagens, não todas, mas algumas imagens mostram um touro assim, com uma chapa na mão, nos braços aqui. Colocava-se brasas e pegavam os bebês e colocava ali para fritar naquela brasa. Imagine que quando você está fazendo churrasco, a carne cai na brasa, está direto ali queimando, sabe? Colocava o bebê naquela brasa. Então é esse tipo de gente que Deus está dizendo, cuidado onde você anda, porque as práticas deles irão contaminar vocês. Cuidado por onde você caminha, porque a prática dele pode contaminar. Se você for uma boa influência é uma coisa, mas tome cuidado para você não ser influenciado e começar a se comportar. Porque, irmãos, o homem é fruto do meio. Por que é que nós temos uma cultura cristã? Porque essa é a nossa vida e nós estamos o tempo todo ouvindo a palavra. À medida em que você começa a andar num determinado tipo de lugar, começa a andar com um determinado tipo de pessoa, e a sua vida deixa de ser missional, ou seja, você deixa de tentar resgatar, você passa a se comportar de forma parecida. Já reparou quando uma pessoa tem uma amizade nova, se começar a conviver muito junto, você começa a falar coisas que a pessoa fala, você começa a ter alguns trejeitos no falar, porque o homem ele é fruto do meio. E por isso Deus falou, tira eles dali. No final desse capítulo, nós já vemos uma derrocada. Nós lemos o início desse capítulo, nós vemos o triunfo de Judá. Mas quando nós olhamos para as outras tribos de Israel, e eram 12, nós vemos uma derrocada já no final desse capítulo. Por quê? Porque à medida que eles vão avançando, eles não vão expulsando eles da terra. Eles vão deixando os cananeus ali. Já conquistamos a terra mesmo, era tudo que a gente queria. Já conquistamos a terra. O Senhor já nos deu. Ele está conosco. Se o Senhor nos deu a terra, Ele não vai exigir de nós nenhum tipo de purificação, porque Ele já nos deu. E a terra é muito importante, porque a terra é o símbolo do relacionamento deles com Deus.
Então a ideia de uma terra era uma mesma ideia de Éden, porque Deus prometeu exatamente aquela terra. Aquela terra era o símbolo da promessa e de que Deus estaria com eles. Não era outra terra, é por isso que aquela terra era importante. Eles não podiam olhar e falar assim: não gostei dessa parte aqui não, Senhor, eu vou trocar, eu vou vender os terrenos aqui em Canaã e vou comprar uns terrenos no Egito. Não, a ideia de Deus era esta terra, porque é uma espécie de segundo Éden ali, no qual Deus se relacionaria com eles. Era um local que evidenciaria o relacionamento. Reparem, quando nós vemos isso, eles começaram, conquistam uma cidade, e a ideia aqui de cidades, você imagina bairros hoje. Porque quando nós falamos Canaã, nós imaginamos um país, invadiu o país, conquistou. Não, não era bem assim. Imagine bairros cercados e murados, vilarejos. Essas eram as cidades, e cada um desses bairros, desses vilarejos, dessas cidades, tinha um rei que governava todas as coisas. Eles iam conquistando e iam deixando. Depois você lê em casa o restante desse capítulo. E nós vamos ver no próximo ensino a consequência disso. Então você tem uma obediência no final. Mas eu quero iniciar o estudo nós olhando, que nós possamos olhar para o que deve ser a nossa vida. E depois, ao longo desse estudo, nós vamos ver a consequência de não andarmos no caminho do Senhor. Quando nós olhamos o início, nós vemos que eles estão indo até Deus. Amém? Nós lemos aqui. Israel foi até Deus e consultou: Senhor, quem é que vai subir diante de nós para pelejar contra os cananeus? É uma pergunta. Eles estão buscando um direcionamento. Estão sem o líder, que era Josué. E agora eles precisavam de uma forma muito eficiente de que alguém os liderasse, e essa liderança precisava ser totalmente inspirada por Deus. É uma ideia que Deus estabelece de que Deus deveria ser o rei de Israel, e que cada israelita deveria guardar a lei no seu coração e não se desviar da lei. Era uma necessidade que eles vivessem dessa forma. E aí você tem uma ideia que é o Urim e o Tumim, que eram duas pedras em que eles utilizavam para consultar a Deus. Não se sabe como funcionava bem, tem o registro, mas não se sabe como que era essa forma de consultar a Deus. E o Senhor diz: quem vai subir a peleja é Judá. E Judá nos dá um exemplo muito interessante, porque a primeira coisa que Judá faz é fazer uma aliança com uma tribo muito pequena, que era a tribo de Simeão, que por ser muito pequena estava dentro do território de Judá. Então eles olham, a primeira coisa que eles fazem: eu não pelejo sozinho, nós somos um povo, nós somos uma descendência e eu não pelejo sozinho. A primeira coisa que o povo de Deus precisa entender é que nós não estamos sozinhos. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Unidade e comunhão é algo central na palavra de Deus. Deus estabeleceu a sua igreja, a ideia de igreja, eclesia, é a ideia de chamados para fora. Não é uma ideia de chamado para fora, vem para fora e só vê. Não, é a ideia de uma convocação para uma reunião solene. Estamos todos sendo convocados para nos reunirmos. Então a ideia sempre foi aliança. Um dos termos que você mais vai encontrar no Antigo Testamento é aliança. Nós estamos lendo o Antigo Testamento agora, lemos Gênesis, lemos Êxodo, estamos lendo Levítico, e o tempo todo nós vamos encontrar o termo aliança. E a primeira coisa que Judá faz é: eu vou estabelecer uma aliança. Simeão, você vem comigo, tribo de Simeão, me ajuda a conquistar a minha parte, e eu te ajudarei a conquistar a sua. Percebe isso? Meu irmão, você me ajuda a caminhar, a conquistar a minha parte, e eu te ajudo a conquistar a sua. Não é uma ideia de cada um por si e Deus por todos. Essa ideia não pode passar no meio do povo de Deus. Então eles iniciam muito bem. Primeiro, eles estão em aliança. Segundo, eles estão obedecendo a Deus. Eles vão conquistar a terra. Quando eles invadem e eles chegam a Bezeque, Adoni-Bezeque não é um nome próprio, mas Adoni significa senhor, e Bezeque o lugar. Então ele era o senhor de Bezeque, ele era o rei.
Repare que o nome dele nem é citado, não é um nome próprio. Então, chama pelo título. Pegamos o Senhor de Bezeque. Ele tinha 70 reis, a expressão 70 reis não é uma expressão exata, mas é para dar a ideia de muita gente de que a conquista de Adoni-Bezeque tinha sido devastadora. Ele pegava esses reis, pegava os soldados, cortava o polegar dos dedos das mãos e cortava o dedão do pé. Por quê? Sem o dedão do pé, um soldado tinha dificuldade para correr, para se movimentar, para girar. Sem os dedões das mãos, ele não conseguiria segurar direito uma espada. Ou seja, ele havia inutilizado militarmente todos aqueles reis e todos os seus soldados, fazendo com que eles comessem agora migalhas à mesa. Ele está dizendo, todos esses reis estão humilhados diante de mim. Só que olha só, quando Israel chega para executar o juízo sobre Adoni-Bezeque, ele entende, eu tenho 70 reis aqui comendo migalha à minha mesa, e eu tenho total consciência da minha maldade e que o Senhor me fez pagar por ela. Repara, um rei pagão que cometeu maldade, que cometeu crueldade e atrocidade, ele tinha total consciência do que ele tinha feito. E nós vamos ver nos capítulos a seguir que Israel perdeu essa consciência. Repara, quando Israel ele começa a se contaminar, ele perde senso de relacionamento com Deus. Ele perde senso do que é certo e do que é errado. Ele começa a adotar as mesmas práticas. E a comunhão deles, de Judá e também de Simeão, fez com que eles conquistassem essas terras e andassem nos caminhos de Deus. Então nós iniciamos o livro com uma história de obediência. E ainda você tem uma situação que eles estavam tão na direção de Deus, que Caleb, ele diz assim, olha, quem subir e conquistar a terra, eu darei a minha filha Axa. Para nós aqui hoje, parece um negócio meio estranho, né? Eu nem sei quem é o camarada, né? Aí a moça vai falar assim, Deus me livre, vai que é um mais feinho que ganha a batalha, né? Eu vou ter que casar com ele. Né? Vai que é um rapaz que não escova os dentes, que não é muito afeiçoado ao banho. O que eu faço? Mas repara, a ideia era o seguinte, quem Deus levantasse era um homem de Deus. E era uma honra casar com aquele que Deus havia escolhido para libertar Israel. Então Otoniel, de olho na promessa, não só obedecendo, mas de olho na promessa, ele vai lá e ele conquista. E casa-se com Axa. Agora repara a graça de Deus. Às vezes nós passamos por um livro como esse e nós achamos que a graça de Deus está distante. Existe um herói no livro de Juízes. E esse herói não é nenhum dos juízes. Todo herói no livro de Juízes é o Senhor. Guarde isso. Não existe herói no livro de Juízes sem ser o Senhor. Repara uma coisa. Porque quem levanta Otoniel é o Senhor. Quem unge para a peleja é o Senhor. Eles estão sem uma liderança. E a ideia de um juiz não é um juiz como nós temos hoje no Brasil, alguém que fica sentado, julgando alguém, dizendo, batendo martelo, eu sou o juiz, faça isso, eu faço aquilo. A ideia de um juiz é uma ideia de um governante carismático, alguém que conseguia arrebatar multidões para um propósito. É alguém que Deus levantava, Deus ungia e Deus capacitava para a peleja. Então, Deus levanta Otoniel, ou Otiniel, dependendo da sua tradução. Umas vai estar Otoniel, outras Otiniel. E levanta para ir à peleja. Então o herói não é Otiniel ou Otoniel. O herói é o Senhor. E a graça de Deus está ali, porque repara uma coisa, eles estão num vilarejo, mas a cidade que Deus havia dado a eles, eles ainda não haviam conquistado. E a ideia toda é que não é o povo que conquista a terra, mas é Deus que a entrega. O tempo todo você vai ver
os textos que antecedem a entrada, eu entreguei a terra, eu dei a terra, eu. Então isso já nos dá um senso de que não importa quão capazes nós somos, não importa quão bom nós somos, não importa o quão inteligente nós somos, tudo isso foi o Senhor quem fez nas nossas vidas, é Ele quem nos capacita, tudo é graça e bondade do Senhor nosso Deus. Aí Deus vai lá, capacita Otoniel, ele conquista a terra e casa-se com Axa. Axa toda feliz, ela entra na terra, na promessa, numa aliança, dentro de um povo que está obedecendo a Deus. Mas ela vira para o pai dela, Caleb, e fala: pai, eu estou feliz porque eu casei com o herói de Israel. Eu estou feliz que o Senhor me deu uma terra, mas a terra é seca. Essa terra que o Senhor me deu, não consigo plantar nada. Dá-me também fontes de água. E aí a Bíblia diz que Caleb deu para ela as fontes de águas superiores e inferiores. Irmãos, aqui fontes de águas superiores e inferiores significa nada mais, nada menos que Caleb deu todas as águas da terra para ela. Tá? Não é que ele deu a fonte da água do céu e da terra. Se eu ouvir falar algum pregador falar isso, não é isso que se trata. Caleb deu toda, então repara uma coisa, a graça de Deus sobre a vida de Otoniel, a graça de Deus sobre a vida de Axa, a graça de Deus sobre a vida daqueles que estavam obedecendo a Deus, eles conquistaram. O que isso quer dizer? Que durante todo o livro de Juízes, eles deveriam ter obedecido a Deus, porque Deus daria a terra, e a terra mana leite e mel, a provisão de Deus. É disso que se trata. E então eles estão ali, Deus dá a terra, Deus dá água para que a terra se torne frutífera. A ideia de frutificação está em toda a Bíblia Sagrada. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. A nossa vida precisa frutificar em fruto do Espírito, em bondade, longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio na nossa vida espiritual. A nossa vida precisa frutificar nesta terra em obediência à palavra de Deus e Deus conduzir. Nós seremos tentados muitas vezes a fazer do nosso jeito. Não se engane, você vai ser tentado ao longo da sua vida, se ainda não foi, espero que não, a fazer as coisas do seu jeito, a fazer a sua vontade, a fazer do jeito que você quer. Nós somos tentados isso dia após dia. Mas o Senhor nos chama a depender dEle, a viver com Ele e para Ele. Judá não buscou, irmãos, socorro em provisão com alguém que sacrificava crianças. Judá falou: nós entramos, conquistamos, porque o Senhor nos deu, a terra é nossa e nós não precisamos, nós não dependemos de aliança com esse tipo de gente. E Judá conquistou aquela terra. Aí nós observamos nos versículos seguintes que as outras 10 tribos do norte, porque Judá está no sul e as outras tribos estão no norte, que posteriormente, muitos séculos depois, lá depois de Salomão, vai ficar como tribo do norte Israel e tribo do sul, o reino de Judá. Quando você chega lá, na parte do norte, a partir do versículo 21, 22, eles já começam a fazer alianças. Nós temos uma preocupação missional de alcançar pessoas. Só que nós precisamos tomar cuidado para que a prática do mundo não corrompa a nossa vida. Para que a prática do mundo não corrompa o nosso relacionamento com Deus. Para nós não tornarmos Deus um assunto de igreja. Repara uma coisa, Deus não enviou o seu Filho para ele ser um assunto religioso. Às vezes a gente acha que vida com Deus é vida religiosa. Vida religiosa, irmão, parte da vida religiosa é o culto. Só que vida com Deus transcende o culto. Vida com Deus é a verdade do reino de Deus no meu dia a dia, na prática. Porque se eu transformo a minha vida com Deus apenas em vida religiosa, eu resumo a minha vida ao culto.
daqui para dentro eu faço uma coisa, eu entro, eu canto os louvores, eu ouço a palavra. A hora que eu sair, eu sou igual a todo mundo. E repara, eu não estou falando de coisas legalistas, como era antigamente, o tamanho da saia, o cabelo, o terno, não, não é isso. Eu estou falando das pessoas olharem para nós e desejarem ser como nós, porque enxergaram em nós a luz de Cristo. Quando Deus coloca eles na terra, a ideia de Deus era o seguinte: eu vou colocar vocês na terra e todo mundo vai querer ser como vocês. A proposta de Deus era essa: que ao estarem na terra, as pessoas pudessem olhar e dizer: eu quero ser como Israel. Repara, quando Josué envia os espias, anos antes, quando eles estão em Jericó, uma prostituta chamada Raabe, ela olha e fala: opa, eu quero esse Deus, de ouvir o testemunho, de ouvir sobre Deus e de ver o comportamento dos espias. Eles não estavam em maioria. Eles não estavam no meio do seu povo. Eles eram minoria no meio de um povo estranho e ainda assim Deus os usou. Da mesma forma precisa ser conosco. Quando as pessoas olharem para nós, não é para ver aquele crente legalista que nada pode, que não deve, não sei o que, não pode. Não, mas que as pessoas olhem para nós e falem: existe um amor sobrenatural na sua vida. Existe algo de especial, e este algo, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor nos enche, para que as pessoas olhem para nós e desejem ser como nós. Agora repare, Deus coloca eles na terra, para que a terra pertencesse ao povo de Deus, para que eles fossem o povo que possuíssem a terra e expandissem o reino de Deus. Só que na terra, eles se tornaram não a terra do povo, mas o povo da terra. E se comportaram exatamente da mesma maneira. Nós observamos isso, e que o Senhor nos encha, que o Senhor coloque em nossos corações, que o Senhor coloque em nossas vidas o desejo de ser como Otoniel, o desejo de ser como Axa, que olhou e enxergou uma oportunidade de clamar pela graça de Deus, obediência ao seu pai, mas suplicar ao pai. Axa não foi murmurar: meu pai me deu uma terra seca. Não, ela foi ao pai que havia dado a terra. Assim como Israel deveria ir até Deus que havia dado a terra. Israel deveria ter ido recorrido até Deus: Senhor, nós estamos na terra, ainda não está conquistada, nos ajuda, nos fortalece, nós necessitamos. Mas eles decidiram fazer o que quisessem. Que o Senhor encha os nossos corações e as nossas vidas, para que nós sejamos um testemunho vivo da presença de Deus. Que nós sejamos um testemunho vivo da obediência a Deus. E sabe o que é obediência, irmãos? Obediência é aquilo que muitas vezes nos gera desconforto. Quando você fala de obedecer ao pai, o pai não fala: filho, toma aqui um dinheiro e vai se divertir. Eu sou obediente ao meu pai me proveu só para eu me divertir. Quando fala sobre obediência, é quando o pai fala: não, não é por aí, não é desse jeito. Aí você enxerga um filho obediente. Todo mundo olha e fala: rapaz, esse menino, essa moça é obediente. O pai pede coisas que seria incômodo. Quando a gente está em casa e o pai e a mãe falam: faça isso, arrume isso, guarde isso, cuide disso. Um filho obediente é aquele que vai lá e faz. Não é aquele que faz. Que parece que está morrendo, irmão. Você não sabe se você acode, socorre a criança que está ficando com falta de ar. Bate um desespero. E você só pediu para lavar um copo na pia. Quem é que de frente para a TV, irmãos,
A mãe fala, vai lá e lava aqueles 2 copos que tem na pia, fala, glória a Deus, essa é a minha oportunidade, é isso que eu estava esperando. Não, irmãos, ninguém pensa assim. Mas o filho obediente é aquele que fala, poxa, mãe, não está afim não, mas eu vou, porque o Senhor mandou. Quando o pai e a mãe falam, filho, não faça isso, não veja isso, a vontade, irmão, de fazer, de assistir, de ver, de acontecer, de estar aí pelo mundo. Mas aí, de repente, você fala, não, eu preciso obedecer a minha mãe, eu preciso obedecer ao meu pai. Com Deus é da mesma forma. Quando Deus fala, não faça, é porque Ele sabe muito bem o que vai acontecer se nós fizermos. Quem aqui é pai sabe. Quantas vezes ele já falou para o filho? Não faz, não sobe aí, não anda por aí, não faz isso. O que a criança faz? Faz, irmão. A faz. Aí o que acontece? Machuca. O que o pai e a mãe falam? Eu avisei que ia doer. Da mesma forma é com Deus. Quando Deus diz para nós, filho, não passa, não vá por esse caminho. E hoje tem um complexo, irmãos, que as pessoas, elas não podem, você não pode pedir mais coisas para as pessoas. Falar, meu Deus, esse Deus quer mandar na minha vida, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer, eu não posso acontecer, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Irmão, se Deus nos der a liberdade que a gente quer, você não dura 2 meses vivo, irmão. Se Deus falar, vai lá, filho, seja feita a tua vontade, faz tudo o que você quiser. Sabe por que o mundo está cheio de vida destruída? Porque as pessoas estão fazendo exatamente o que querem, perderam um filtro. Nós precisamos ter um filtro, o nosso filtro é a palavra de Deus. Que nós possamos fazer como Levi e Simeão, que nós possamos olhar, observar, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E então o Senhor irá abençoar os nossos caminhos. Esse era o estudo que eu tinha hoje. Eu quero saber, eu vi que teve bastante gente anotando. Nós temos um espaço agora aberto para perguntas, tá? Podemos perguntar, tá bom? Pode cortar a gravação. Tá? Alguém tem alguma pergunta?